E então fala um pouquinho desse ano, né? A gente está em maio, né? Tem muito ano pela frente. Aí o que você vê assim, um geral desse ano de Sim, vamos dar uma 2024? olhadinha aqui, ó. Ó, o que acaba acontecendo? Nosso atual presidente, ele pegou o nosso país meio já desfalcado, com várias situações chatas. Ele está numa reconstrução aí, né? Ele ainda vai ter umas dores de cabeça, ele ainda vai ter algumas situações chatas, mas a gente, para esse segundo semestre, vai dar uma respirada maior. Tá? Não é que a inflação vai melhorar ou tudo vai melhorar 100%, mas aquela sensação, André, que você vai falar assim, nossa, consegui dar uma respirada, consegui ter uma perspectiva desse final de 2024, né? Então esse ano a gente ainda vai ter alguns percalços, vai ter algumas situações um pouco complicadas, mas no final sairemos todos vivos. Tá, digamos assim, uma leve melhorada. Sim, uma leve melhorada. Tá. Para 2025 aí vai melhorar bastante. Tá. Sobre economia, desemprego, assim, você vê que diminui, melhora? O que você vê sobre esses aspectos? Ó, o desemprego, eu te falo isso, para 2024 ainda vai ser uma situação média. Vai ter algumas melhoras? Vai, mas não vou te falar assim, uma melhora, oba, show. Não, é uma coisa ainda gradativa, mas pelo menos uma perspectiva boa também para o segundo semestre. Não vai ser algo 100% de melhora, eu diria uns 20%, mas já é alguma coisa. É isso mesmo. Relação ao presidente, ao Lula, o que você vê para ele, principalmente saúde, né? Às vezes ele está sempre tendo alguma internação, algum problema de saúde, um geral para ele aí. Com certeza. Ó, o nosso presidente, ele ainda é uma carta do enforcado, que ela diz muito de situações ainda que ele está amarrado. Tá? Então ele está amarrado em algumas situações, ele tem um assessor, uma assessora que ajudam ele, tem os ministros, né? Mas ainda está numa situação um pouquinho complicada para ele em relação ao nosso país. Ele vai ter que ainda lutar um pouco, ele ainda vai ter que ter foco em algumas situações, tá um pouquinho complicado, mas vai gradativamente também conseguindo vitórias, vamos pôr dessa maneira. Tá? A saúde dele, ele precisa dar uma cuidada. Não estou vendo nada grave, tá estabilizada a saúde dele, mas é bom ele cuidar um pouquinho de estômago, sabe? Tentar uma alimentação mais natural, seria positivo para ele. Tá. Em relação ao mandato dele, né? Ele pode chegar até o final, pode ter alguma coisa que vai tirar ele aí do cargo, alguma coisa nesse aspecto? Olha, André, pode ser que ele tenha algum afastamento. Tá. Não acho que ele chegue ao final do mandato dele. Se ele chegar, vou te falar assim, vai ser meio, nossa, cheguei, ufa, mas não vejo não ele chegando no final do mandato. Algum afastamento por conta de saúde. De saúde, então. Isso. Tá. Questão de impeachment, porque já foi até questionado. Você vê que isso pode acontecer ou... Impeachment vão questionar, vão pedir, mas não. Ele consegue ter... Como é que fala? Ele consegue dar uma volta por cima, ele consegue mostrar outras situações, acaba não tendo esse impeachment. Tá. Vai ser bem questionado. Sei. 24, 25, aí vai ser bem questionado esse impeachment para ele. Tá. Mas não vejo acontecendo vias de fato. Tá bom. E outra coisa que às vezes eu vejo, né, a gente vê vários espiritualistas, principalmente na internet, e às vezes tem um assunto que está em evidência, e aí todos fazem previsões sobre aquele assunto. E aí você vai olhar, cada um fala uma coisa diferente, às vezes um bate com o outro, mas cada um fala uma coisa diferente. O que você acha que acontece? É pessoa que não soube interpretar a informação? O que você vê sobre isso? André, assim, você tem uma visão, eu tenho uma visão das coisas, cada um dá a sua interpretação. Sim. Né? E eu acho que dentro dessa interpretação acaba diferindo, né? Uma coisa aqui, outra ali. Por isso que acaba tendo esse conflito de informações, né? Mas no final as ideias acabam batendo. Né? Isso. Tá. E agora então fala um pouquinho do Bolsonaro, né? Hoje que a gente está gravando aqui, ele até tá internado, questão principalmente de saúde, o que você vê para ele?
André, é complicado porque assim, desde daquele incidente que ele teve, que ele passou pelos médicos, tudo, né? A saúde dele nunca ficou assim 100%, né? Ele é um cara batalhador, é um cara forte, né? Por já ter sido do exército, se exercitou lá atrás, então ele tem uma musculatura ali nele, tá? Mas ele tá com a saúde bem abalada, vai precisar cuidar bastante aí. Tá? Não diria grave, mas tem coisas sérias aí que ele tem que dar uma cuidada. Sei. E a possibilidade assim dele voltar para a política no futuro, se candidatar a alguma coisa, algum cargo? Não, acho que ele não volta. Eu acho que provavelmente ele deve lançar a esposa dele, Isso a que Michelle. isso que eu te perguntar agora. É. Então ela vai, então ela pode entrar na política? Sim, É. sim. E vai ser bem sucedida, assim, ou não? Tem chances de ser bem sucedida e te falo mais. Pode ser que ela dispute com a Janja. Será, mas seria uma presidência? Sim, uma presidência feminina. Nossa, então o embate seria Pode, grande aí. pode ser. E aí continua a história, né? É. Os dois lados agora Os feminino. dois lados, sim. Feminino. Tá bom, então vamos aguardar aí. Seja feito o melhor para o nosso O país, né? melhor, né? É isso que a gente quer, né? Sempre o Sim, melhor, independente de quem seja, sim, né? com certeza. É isso mesmo. E fala um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes, o que você vê para ele? Ele tem muita proteção espiritual. Muita. Vou te falar que ele tem bastante. É uma pessoa sábia, é uma pessoa de garra, é um cara focado numa série de coisas. Vai ainda passar por algumas situações chatas, vai passar por algumas situações meio embaraçosas, vamos pôr dessa maneira. Mas é um cara que eu acho que ele termina o mandato. Termina então. Sim. Continua. Mas ele vai passar por situações bem chatas aí. E alguma coisa assim relacionada à integridade dele, né? Porque a gente vê que já quase tentaram, você vê que ele corre algum perigo nesse aspecto? Integridade física, no caso. Corre um pouco de risco, sim. Porque é aquela coisa, ele já denunciou, ele já teve situações dele que fez apontamentos, né? Vamos pôr dessa maneira, André. E ele não é muito bem quisto por muitos. Então ainda tentativas da integridade dele vão tentar? Sim. Mas no final ele consegue meio que direcionar e se safar da situação e correr o caminho aí. Tá. E quando a gente fala Lula, Bolsonaro, né, assim, as pessoas têm muitos que têm muito ódio, né? Sim. Você vê que assim fazem alguma coisa para eles em relacionada a trabalho espiritual ou a própria energia do ódio de algumas pessoas interfere neles assim Sabe o que acontece? Eu vou só fazer um parênteses rápido. Sei. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. Então, qual é o problema de eu usar uma camiseta verde e amarelo, você também? Uhum. E não, tá tendo uma intolerância absurda. Acho que a gente tá muito na época do mimimi. É. Então você sai de verde e amarelo, não, você é Bolsonaro. Bolsonaro, é. Não, eu sou brasileiro. Eu não sou Bolsonaro. Não sou nem Bolsonaro e nem Lula. Mas assim, o fato de você estar de verde e amarelo, as pessoas já ficam. Não, olha, ele é Bolsonaro. Não, não sou Bolsonaro. Criaram muito isso. Um fanatismo, né? Que passa, às vezes, até dos limites, né? Fanatismo. Sim, outro dia eu estava passeando com o meu cachorro e ele estava... Eu tenho uma roupinha que é verde e amarelo ali. 3 pessoas me pararam na rua. Ô, bolsonarista. Não, não sou bolsonarista, sou brasileiro. Então, tem essa complicação. Voltando na tua pergunta, nem preciso das cartas para te falar isso. A energia está muito pesada hoje em dia. É. Então, a gente precisa de muita oração. Então, assim, você sai da sua casa, você não precisa fazer uma oração específica, André. Mas desde que você mentalize o bem para você, ou então pedir para, um exemplo, Nossa Senhora ir na tua frente, te proteger, te dar paz. Pronto, você já fez uma oração. Já está, digamos assim, emanando uma energia positiva, né? Só que para ambos tem essa energia muito pesada. Sei. E acaba sendo complicado isso. Uhum. Demais. Entendi.